O tema que nós iremos abordar esta noite é sobre o Cristo, o Consolador. O Cristo, o Consolador, é uma expressão, uma feliz expressão do divino codificador Allan Kardec para indicar que todas as dores, todas as misérias, todas as dores físicas, perdas de seres amados, encontram a consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar. Quando Jesus veio à Terra iniciar a sua missão de implantar o reino de Deus nos corações da humanidade, nos corações humanos, eram tempos difíceis. O povo não tinha a quem recorrer, a quem pedir socorro. Andavam sem esperanças, sem alegria, sem perspectivas. Não havia quem os consolasse. E então Jesus veio à Terra, veio ensinar o amor, falar do perdão, falar da observância da lei de Deus dadas a Moisés. Quando ele esteve aqui, quando ele começou a curar as pessoas, começou a falar sobre o reino de Deus, as pessoas ficaram fascinadas com aquele momento, porque era uma coisa nova, era uma coisa extraordinária. Então Jesus fora o Consolador daquelas pessoas, e ainda o é, e sempre será. A expressão Consolador tem como referência os ensinamentos de Jesus, registrados em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus foi o Consolador que veio resgatar a fé, a esperança, o amor, a dignidade. No livro Consolador, Emmanuel, na questão 283, nos fala que é importante considerar que Jesus não foi um filósofo, como muitos o querem designar. Porque ele nem poderia ser considerado tal entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi concedida, lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Jesus é o diretor angélico do ordem. Ele é governador da terra. Seu coração não desdenhou, entretanto, a permanência direta entre os tutelados míseros.
E é através de Jesus que nós conseguimos o nosso resgate. Porque Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho e a verdade. E tais ideias são condizentes com outras existentes. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 625, os orientadores da codificação espírita informam ser Jesus o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens, para lhes servir de guia e modelo. Sendo assim, ainda que nós não tenhamos a noção exata da dimensão e da grandeza espiritual de Jesus, nem da sua missão e do que Ele representa para a humanidade terrestre, entretanto, é necessário, como medida de prudência e de fé, seguir as orientações e esclarecimentos prestados pelo Divino Mestre, pelo próprio Jesus, e também pelos benfeitores espirituais a respeito de Jesus ao longo dos séculos. Ele veio esclarecer de que Ele não veio destruir a lei de Deus, mas Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta mesma lei os princípios, o princípio dos deveres dos homens, da humanidade, para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações, Jesus, Ele não podia fazê-la passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acrescentando ainda: aí estão toda a lei e os profetas. Estas palavras: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer com isso que era necessário, é necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra habitada, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Antes da crucificação, na última ceia que Jesus teve com os apóstolos, Ele promete um outro Consolador que o Pai iria enviar, denominando-o de Espírito e Verdade. Conforme a narrativa de João, o Evangelho de João 14:26, que nos enviará, que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de todos os ensinamentos do Cristo. Este Consolador só viria no futuro, porque quando a humanidade estivesse mais esclarecida. Porque, conforme a narrativa de João 16, 12 e 13, Jesus ainda tinha muito que nos ensinar. E Ele não poderia naquela época, porque a humanidade não estava preparada para ouvi-lo.
E as seguintes palavras de Jesus expressam a sua promessa, conforme João 14, 15 a 18. Se me amais, observareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito de verdade, ou o Espírito Santo, que o mundo não pode acolher porque não o conhece. Vós o conhecereis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos. Foi uma promessa de Jesus. E o Espiritismo, meus caros amigos, amados irmãos, no seu tempo marcado, vem cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem nos abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem alegorias, sem figuras. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios e vem, enfim, trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Então, todas as dores que a humanidade passa, terão a consolação no futuro, através do Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus, porque serão consolados. Mas de que forma pode se achar feliz, consolado, quando se sofre, quando não se sabe por que se sofre? O Espiritismo vem nos mostrar a causa das existências anteriores e também na destinação da Terra, pois a Terra é um planeta de provas e expiações. E o homem vem à Terra para expiar o seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende por que sofre e aceita o seu sofrimento, porque o acha justo. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre a alma humana. E assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Faz um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e traz as consolações pela fé e pela esperança. No capítulo 6 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Divino Codificador Kardec discorre sobre a importância de aceitarmos o jugo do Cristo e a necessidade de nós empenharmos todos os nossos esforços para entender, para compreender e principalmente para vivenciarmos a sua mensagem imortal.
Esclarece também que este conhecimento pode ser realizado por meio dos ensinos espíritas, uma vez que o Espiritismo é o Consolador prometido, pois é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. E as casas espíritas, sobretudo as que são confederadas, a Associação Espírita Brasileira, a FERGS, traz um programa de estudo permanente, como um estudo sintetizado da doutrina espírita. Esta casa oferece também estas oportunidades de conhecermos mais de perto a este Jesus, através do estudo do Evangelho, das palestras. Estamos nos preparando para um congresso, o 10º Congresso Espírita. Temos o passe, água frutificada, atendimento fraterno. Todas estas são formas, oportunidades que nós temos de nos achegarmos a este Consolador. Em geral, a mensagem do Cristo, a mensagem cristã, ela é aceita e admirada no mundo todo. Raros são os povos, sobretudo os do Ocidente, que não reconhecem o elevado teor moral evangélico. Entretanto, este fato está longe de os fazer submissos ao jugo do Cristo e de colocar em prática seus ensinamentos. Aliás, é preciso entender o verdadeiro sentido do jugo do Cristo, que significa o auxílio concedido pelo Senhor, por Jesus, para nos conduzir ao caminho da verdadeira felicidade, da verdadeira liberdade. O jugo do Cristo não se refere a uma imposição ou alguma subjugação, como erroneamente foi interpretada no passado, totalmente oposta ao sentido destes ensinamentos do Cristo. Vinde a mim, todos, que estáis cansados, sob o peso de vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Entretanto, nós percebemos que todos os sofrimentos, todas as misérias, decepções, dores, encontram a consolação nesta doutrina maravilhosa. Encontram consolação na fé no futuro. Entretanto, Jesus coloca uma condição: a sua assistência, a felicidade que promete aos aflitos. E essa condição está na lei, que ensina que o seu jugo deve ser observado. Mas este jugo é leve. A lei é suave, uma vez que impõe por dever apenas o amor e a caridade. É sempre no âmbito individual que está a decisão de transformar-se para melhor. Cada pessoa, com os recursos que dispõe, onde quer que viva, tem condições de renovar-se espiritualmente, libertando-se do ciclo vicioso, do erro e do acerto, determinado pela lei de causa e efeito. Entretanto, é preciso trabalhar à vontade
empenhar-se no próprio esforço evolutivo. E isto está nas mãos de cada um de nós. Em outras palavras, não basta apenas relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, nós precisamos compreendê-los, entendê-los, vivenciá-los, sem as limitações da linguagem literal ou simbólica comum dos textos evangélicos. O primeiro consolador, obviamente, foi o Jesus, e ainda o é. O outro consolador é o Espiritismo, assim entendido, porque revive as lições evangélicas na forma como Cristo ensinou, livre de dogmas e normas teológicas, e também por esclarecê-los em espírito e verdade. Percebe-se então que o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, de um filósofo, sem outra autoridade que a sua palavra. Jesus tem origem divina, Filho de Deus, veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado a sua vida. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e da sua divina missão. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que transcorre no céu. Devemos nos lembrar que somos filhos de Deus. Nós temos origem espiritual. Somos espíritos imortais. E Jesus veio nos ensinar o caminho que nos conduz a este reino, o reino de Deus. E o caminho que nos conduz para nós reconciliarmos com o Criador. E este caminho é apertado, é estreito, a sua porta é pequena, mas nós temos condições de seguirmos. Contudo, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Precisamos de uma chave, e esta chave é a doutrina espírita. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus, a porta, Kardec, a chave, conforme afirma Emmanuel. Kardec conclui assim, que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Faz um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e traz as consolações pela fé e pela esperança. No capítulo 6 ainda do Evangelho, no item 6, traz-nos uma mensagem luminosa da parte das instruções dos Espíritos, que diz a mensagem: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas as vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama de vossos dias escapar de vossas mãos,
e quando os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minhas preciosas sementes. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. E então Ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e para vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Que possamos, queridos amigos, por nossa própria vontade, buscar a este Cristo Consolador, pois o seu jugo é suave, o fardo é leve, e seu convite permanece desde que esteve à terra, há mais de 2000 anos. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que Deus e Jesus possam nos abençoar com muita paz e com muita luz.